atos de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender, nem explicar tão milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou. Aleluia. Convidamos a irmã Wanda para fazer aqui a leitura e os seus agradecimentos. Trouxe o papelzinho ali? Pode vir, irmã Wanda. Já cantou todo mundo. Só falta a senhora agradecer o pregador chegar. Senão a gente encerra o culto. Essas vozes cantaram e o pregador chegar. Tá bom. Saúde as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Tem gente que murmura, né, irmão? Que eu tô com papelzinho. Olha só. Sem problema. Na outra diz que eu tô me enfeitando. Murmuradora.
Ô, Jesus, tem misericórdia de mim, viu? Tô boa, né? Tá bom mesmo pro meu lado, mas tudo bem. Respirar fundo, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Saúde as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Irmãs, eu estou cansada, mas não é por causa da idade não, que eu sou nova. Graças a Deus, né, irmãos, pelo nosso trabalho, o ciclo de oração, mais um ano de vitória que o Senhor nos concede. Como está linda essa igreja, esse templo, viu? Que coisa linda, meu Deus. Cheio de rosas. As menininhas do Belém, glória a Deus. Cantando e o hino sobe diante do trono de Deus. E ele manda a bênção de volta para nós, né? Glória a Deus. Estou muito feliz, irmã. Deus abençoou muito o nosso trabalho. Deus usou muitos preletores, graças a Deus. Cada um foi usado por Deus poderosamente para falar conosco. Então, eu quero agradecer o pastor presidente que já viajou. Passou para o Senhor, pastor de Rio Grande do Norte. E ele foi para o sepultamento, né? Cumpriu a obrigação dele. Mas o vice-presidente está aqui. Quero agradecer ao vice-presidente pelo apoio que ele tem nos dado, aos pastores dos setores, pela presença. Fico feliz pela honra de vocês, estamos aqui, tá? Quero agradecer também a irmã Edna, a minha companheira, a maestrina desse coral, e que ela deixou essas meninas bonitas hoje, hein? Olha como elas estão bonitas. Vocês também, Deus abençoe a vocês, recompense pelo esforço da dedicação, pelos ensaios para cantar bonito e cheia de bênção como vocês estão, tá bem? A irmã Sônia, a coordenadora da recepção, que também é esforçada, cuida bem das meninas, elas também estão tudo bonitinha, porque a irmã Sônia deixa bonitinha, cuidando de vocês, recebendo vocês, recepcionando, né? Foi tudo bem? Qualquer coisa, fala comigo. Depois a gente tem uma conversinha de pé de ouvido, né? Elas não precisam disso, graças a Deus. Os nossos diáconos também que vieram nos ajudar. Eu vou agradecer a vocês também que estão aqui, viu? Que vieram nos honrar com a presença de vocês. Mas vocês são abençoados, porque nós oramos muito por vocês, né? As irmãs do ciclo de oração só faz isso, orar. Os pastores, então, são beneficiados, porque quando a gente dobra o joelho, a primeira pessoa que a gente ora é pelo pastor da igreja, né? Eu quero agradecer também a irmã Marta. Vocês conhecem a Marta? Conhecem a Marta? Vocês gostaram da decoração? A decoradora foi a irmã Marta, viu? Ela faz com muito prazer, com muito gosto. Vocês já sabem que ela faz. O pastor Paulo também cooperou. Graças a Deus. Hã? Pastor Paulo Freire. Está ali a foto. Aquela coisa linda ali que parece com o pai dele. Vocês conhecem o pai dele? Eu falei que ele é bonito, não falei o pai dele, né? Eu falei que ele parece com o pai dele. Não é o mais bonito. Não é o mais bonito. Hã? Não é o mais bonito. O outro está com ciúme aqui, falando que não é o mais bonito. Porque ele é o primeiro, né? É assim. Primogênito e caçula, vou te contar, né, gente? Vocês já sabem, né? Glória a Deus, irmã, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas a irmã Marta, ela fez as nossas bodas, quando nós completamos 60 anos, ela fez uma festa, graças a Deus, muito bonita. Depois ela falou, agora eu vou cuidar do círculo de oração. Mamãe, eu vou deixar aquela igreja bonita. Então, vocês orem por ela. Ela precisa muito das nossas orações, tá bem? O pastor Paulo Freire também. Ele é filho do pastor José Wellington, tá? E olha, irmãs, e há algum tempo por aí, quando vocês verem os nomes deles, vocês já sabem o que tem que fazer, não já? Sabe? Amém? Tá bom. Além de orar, tá bom? A vocês, eu quero agradecer a vocês que estão aqui, lindas de morrer, não, de viver. Lindas de viver, né? Porque vocês se esforçaram para estar aqui essa noite, para essa linda festa que o Senhor preparou, um banquete para nós, que vocês vão ver. Saboreie o banquete que o Senhor preparou para nós hoje, que é coisa boa.
Irmãs, vamos orar pelo pastor, né, que ele viajou. Fique orando para que Deus abençoe o nosso trabalho. Hoje é aquele culto dos afastados. Nós mandamos algumas cartas, né? E eu espero que eles estejam aqui. Nós oramos para que eles estivessem. Que o Senhor abençoe, que eles possam voltar novamente, irmãos. Porque o inimigo laça de uma maneira tão tremenda que eles têm uma história de uma vergonha, né? Para pecar não tem vergonha. Para ir embora da igreja não tem vergonha, mas para voltar para Jesus tem. Quando eu casei, logo fui socorrer uma criança no pronto-socorro na minha cidade. E eu encontrei um presbítero, que tinha sido presbítero da igreja, sentado num degrau de uma casa assim. Ele baixou a cabeça quando me viu, para mim ver se eu não reconhecia. Mas eu já tinha visto de longe, e eu fiz assim na cabeça dele, ó. Levantei a cabeça dele e perguntei, você é o fulano de tal? Ele falou, sou. Foi, meu Deus, me encontrar nessa situação, que tristeza que eu tenho. Ele falou, por que você está nessa situação? Ele, porque deixei Jesus. Eu falei, volte. Ele está no mesmo lugar que você deixou. Você saiu, mas ele não. Ele falou, ore por mim que eu não tenho força para voltar. É assim que o inimigo faz. Então, irmãs, fique orando agora o culto todo, para que o Senhor toque no coração daquelas pessoas que foram convidadas, que possam vir e voltar para Jesus. Amém? Esse é o nosso trabalho. O Senhor nos deu o ministério de intercessão. E Ele tem ouvido e respondido às nossas orações. Eu louvo a Deus, porque as irmãs do ciclo de oração são mulheres dedicadas e que Deus tenha abençoado, que elas estão florescendo onde foram plantadas. Glória a Deus por isso. Agora, fique em pé, nós vamos ler o tema. Vamos olhar ali. Todos também. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus, segundo as Crônicas 30 e 27. Agora, eu quero que vocês agora me ajudem, que eu estou empenhada em orar por algumas pessoas que estão passando por problemas muito difíceis. E a Bíblia diz, comunicai as vossas necessidades aos santos, né? Aqui está cheio de santos nessa noite, cheio de justo, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu tenho vocês, minhas companheiras, para me ajudarem nessas pessoas. Não é só uma pessoa, é gente até fora de São Paulo. Mas Jesus é o Deus de perto e o Deus de longe. Ele opera milagre em qualquer lugar. Nós oramos aqui alguns anos atrás por um irmão americano que tinha vindo aqui no Brasil, queria nos ajudar, mas ele precisava de ajuda, e o Senhor ajudou. E ele falou, eu estou canceroso. Depois ele encontrou com meu filho lá e falou, eu estou morrendo já. O câncer tomou conta de mim. O Joel, que é meu filho, missionário lá, falou, mamãe, ele está pele e osso. E eu ligava para ele, não conseguia mais, e depois até que eu consegui. E ele falou, estou muito mal, já quase não levanto mais da cama. O câncer agora tomou conta de mim. Fiquei internado, fiz quimioterapia, não adiantou nada. Agora o meu caso é só Deus. E eu falei para ele, e ele pode. Confie que ele pode. Eu vou orar pelo irmão. Eu vou orar hoje à noite, amanhã de madrugada, e amanhã eu tenho um trabalho de oração no Belém, e eu vou levantar um clamor pelo irmão. E ele falou, tá bem, ele fala um pouco português, ele morou no Brasil, mas há muito tempo, e eu fiz o que eu falei. Na hora que eu orei aqui, nós oramos, eu falei, irmãos, nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe, o que eu acabei de falar agora. Ele pode visitar este homem agora, nesse momento, e curá-lo. Quando terminou, eu falei, nós vamos, quem sabe, nós vamos ouvir esse testemunho dentro de pouco tempo. E acabou a reunião, à tarde eu liguei para ele. Quando eu liguei para ele, ele falou assim, eu senti a sua oração aqui. E eu glorifiquei a Deus. Depois de alguns dias, o meu filho me ligou e falou, mamãe, o Bert, encontrei com ele, ele telefonou para mim, perguntou se a senhora vinha aqui. Eu falei que a senhora vinha, ele falou que quer falar com a senhora. A senhora atende? Eu falei, atendo. E quando eu encontrei com ele lá no escritório do Joel, que eu fui chegando, ele fez assim para mim, olha lá aqui, eu estou falando para eles que agora eu tenho cor.
E agora eu tenho carne, porque você orou por mim e o meu câncer se foi. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãs, por isso, eu estou pedindo a vocês. Vocês são minhas companheiras. E nós confiamos na nossa oração, porque o Senhor tem ouvido e respondido a nossa oração. Então, vocês vão agora apresentar o Senhor, mas eu vou apresentar as pessoas ao Senhor, porque o Senhor não me autorizou dar para vocês, para ninguém o nome das pessoas, tá bem? Mas quando nós recebermos a bênção, eu darei o testemunho, tá bem? E vocês saberão. Quem já comprou meu livro, já viu alguns milagres que o Senhor tem feito aqui, através do ciclo de oração. Quem comprou meu livro? Pouca gente. Obrigada, Deus abençoe. Vocês podem comprar. Hoje, muitas irmãs foram ali na lojinha, na livraria, que eu trabalho ali. Eu estou aqui, daqui a pouco eu vou lá. Chego lá, tem gente, eu atendo, cobro. Então, esposa de pastor é assim, é para toda obra. Sei que ele está falando comigo. Então, daí, irmãos, quando eu cheguei lá, eu falei com ele assim. Ele falou assim, eu falei, vamos entrar. Ele falou assim, me fale uma coisa. A hora que você orou, foi antes do almoço? Eu falei, foi. Mais ou menos 10h30, 11 horas do Brasil. Ele, foi nessa hora que o Senhor me visitou aqui. Eu senti uma quentura no meu rosto. Começou a descer para o corpo todo. Depois foi nos pés. Quando chegou nos pés, eu falei, Senhor, eu te agradeço que eu estou sentindo vida no meu corpo. E também te agradeço pela minha amiga Wanda, que meu nome é com W, eles falam U. Pela minha amiga Wanda do Brasil, que está orando por mim. Liguei para minha filha e falei, eu estou muito bem. No outro dia ele foi no médico e disse, você não tem mais nada. Ele falou, passou tudo a funcionar bem. Esse é o Deus que está aqui nesta noite. E eu estou pedindo a vocês, para essas pessoas, porque é minha obrigação. Eu sou a esposa do pastor, as pessoas me procuram porque sabem que eu tenho esse grupo de irmãs comigo, essa serva de Deus que tem dedicado a sua vida à oração. Então, me ajuda em oração. Agora o pastor Elton Júnior vai ver quem é o pastor que vai orar. Tá bom. Israel, ora com fé, Israel. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Devemos agradecer a Deus, porque Deus ainda responde às nossas orações. Nossa irmã Wanda tem sido uma mulher muito feliz, porque sempre tem estado na presença do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que tem nos feito até presente momento. Os hinos que foram cantados, Senhor, será como incenso suave diante de Ti, numa esperança viva, Senhor, de Tu nos responder, como uma bênção a qual nós temos necessidade. A Tua serva, nossa irmã Wanda, que está na frente desse grande trabalho, continua com a Tua serva, dando a ela, Senhor, saúde, compreensão, mais submissão, Senhor nosso Deus, aumentando a sua fé. Senhor, agora abençoa o pregador desta noite. Estamos aqui postos para ouvir a Tua palavra. Fala comigo e fala conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sentemos, meus amados, as nossas irmãs estarão louvando ao Senhor com mais um hino.
Se eu quiser falar com Deus, já disse alguém que é preciso estar a sós. Na penumbra então ouvir, falando a mim em pensamento a sua voz. Se eu quiser falar com Deus e assim deixar fluir a voz do coração, Ele poderá me ouvir pelas palavras dessa doce oração. Pai nosso que estás no céu, santificado teu nome seja sempre. O teu reino entre nós estabeleça, tua vontade seja feita, e o pão e o perdão de nossas faltas, e livra-nos do mal. Se eu quiser falar com Deus e sem ruído entrar em comunicação, através de meu Jesus, que lá no céu está em santa intercessão, posso sim falar com Deus a qualquer hora, posso abrir meu coração. Ele mesmo ensinou as frases simples desta bela oração. Pai nosso que estás no céu, santificado teu nome seja sempre. O teu reino entre nós estabeleça, tua vontade seja feita, e o pão e o perdão de nossas faltas, e livra-nos do mal. E o poder e a tua glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus amados, Irmãos, eu esqueci de falar o mais importante. Eu falei para aquele homem, agora você vai lá no Brasil, dar o testemunho na igreja de Belém. E ele veio no nosso trabalho, nós estávamos lá em cima por causa da escola bíblica, e ele deu testemunho, e depois ele veio aqui no Belém, no templo, estava a escola bíblica de manhã, ele deu testemunho aqui, e à noite também. Os pastores que estavam aqui naquele dia ouviram isso. Deus abençoe. meus amados, nós queremos apresentar à igreja o pastor Josué Bradão, pastor da nossa igreja ali em Feira de Santana, que foi convidado para ser um dos preletores deste trabalho com as nossas irmãs do Círculo de Oração. Louvamos a Deus pela vida do pastor Josué Bradão. Hoje pela manhã nos trouxe uma linda mensagem da parte de Deus, e certamente o seu coração já está cheio com a mensagem que estará entregando também para nós esta noite. Queríamos também apresentar a sua esposa, nossa irmã Elide, por gentileza, ali está. Nossos irmãos querem receber esse casal com bem-vindo entre nós. Amém? Amém. Amém. Pastor Josué. Quero convidar a todos para que fiquemos em pé e vamos
receber o pregador da noite. Pastor José Bradão estará entregando a mensagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus para sempre, honra, glória, louvor ao nome do nosso Salvador eterno. Meus queridos, eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, muito obrigado. Quero saudar fraternalmente, respeitosamente, nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, sua esposa, nossa irmã Wanda. Quero saudar o vice-presidente desse ministério, pastor Wellington Júnior, sua esposa, nossa irmã Lídia, os demais pastores aqui presentes, obreiros do Senhor Deus, que militam na causa do Mestre. Quero saudar o brioso ministério desta igreja, os pastores dos setores, das regionais. Com uma alegria revê-los, com respeito me dirijo aos irmãos e engrandeço o nome de Jesus por sua benignidade para conosco. Esta celebração e adoração a Deus e este encontro de irmãs do Círculo de Oração começou desde a quinta-feira, né? Desde a quinta-feira, e Deus nos tem agraciado com a sua rica e augusta presença, e nada, absolutamente nada, substitui a presença de Deus entre nós. Nós nos alegramos nele. Esta noite é o encerramento do encontro, da festividade, embora os eventos da igreja continuem. Eu quero agradecer de maneira muito especial a Deus pelo privilégio que me deu de cooperar com esta festividade. Tomo as palavras de Paulo e digo que dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quero agradecer ao pastor José Wellington, presidente desta igreja, desse ministério, desta convenção, pelo convite, a nossa irmã Wanda Freire. Muito grato, irmã Wanda. Deus abençoe, irmã Wanda, ao pastor José Wellington, pelo carinho, pela atenção nos dispensada. Eu agradeço com muita intensidade. Deus abençoe continuamente, no nome de Jesus. As nossas irmãs, que aqui estão desde a quinta-feira, minha gratidão. Deus abençoe as irmãs. E o apóstolo Paulo nunca escreveu uma carta sequer sem dizer assim: orai por mim. Eu não vou me sentir na condição de não me comportar como ele, pelo menos no tocante a isto. Então, por favor, orai por nós. Intercedam a Deus pela nossa vida. Eu sei que Deus ouve as nossas orações. Diz aí para o irmão que está do seu lado: eu sei que Deus ouve as nossas orações. Deus ouve e responde. Então, a minha gratidão, em nome de Jesus. Pastor Wellington Júnior, muito obrigado, pastor. Muito grato, em nome de Jesus. Quero agradecer também, pastor Velson ficou aí na missão de nos ciceronear esses dias, e eu quero agradecer a boa vontade em cumprir com esta missão recebida. Que Deus continue agraciando os seus servos, todos os irmãos que têm cooperado com a nossa estada aqui. Estou grato a Deus. Moramos em Feira de Santana, ali, depois da Serra de Minas, tá? Na Bahia. Estamos às ordens dos irmãos. Eu digo sempre que se o irmão vai à Bahia e não vai à Feira de Santana, deixou a viagem pela metade. Agora, se for a Feira de Santana e não participar de um culto, pode até fechar negócios, mas saiu no prejuízo, tá? Então, estamos à disposição dos irmãos para juntos servirmos ao Senhor Jesus. Temos alguns desafios à frente. Estamos
por exemplo, com o empreendimento missionário. Já mantemos hoje, são o Centro de Evangelismo Cristianismo Sem Fronteiras, está estabelecido, vai fazer 3 anos, e nós mantemos já 29 missionários no campo de trabalho, na linha de frente, ganhando almas para o Senhor Jesus. Estamos mantendo um centro de recuperação feminino e um masculino. E na Ásia, estamos cooperando com quase 400 crianças em orfanatos. São filhos de pais cristãos assassinados na guerra do islamismo, e essas crianças vão para orfanatos cristãos, e nós estamos cooperando com a manutenção destas crianças. E outros desafios diversos que temos, no intuito de evangelizarmos, de cooperarmos com o reino de Deus aqui na terra. O Nordeste viveu, ainda não escapou, a pior seca dos últimos 40 anos. Nós fizemos uma campanha para enviarmos mantimentos para pastores e missionários do sertão, para pastores e missionários de todas as igrejas genuinamente evangélicas. Já distribuímos cerca de 15 toneladas de alimentos e mais de 15 mil litros de água mineral na casa desses pastores, desses missionários e desses obreiros. Eu tenho a imagem de uma criança de 7 anos de idade, um menino, filho de um pastor da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Depois que aqueles galões de 20 litros foram despejados nos baldes, o menino pegou o galão e virou na boca ainda em busca da última gota de água. E quando o obreiro perguntou para o pastor por que aquilo, o pastor disse: há 2 dias nós não tomamos água. Tá? Então, o Nordeste precisa de oração para que Deus continue ministrando. Não vim contar lamúria, não, estou contando bênção, tá? Estou falando daquilo que Deus nos tem proporcionado fazer para que o seu reino continue avançando e o seu nome continue sendo glorificado no meio do seu povo. Tá? Agora nós adquirimos uma área para a construção do centro de evangelismo, um centro de formação de obreiros e o templo de adoração a Deus. É uma área no centro da cidade, é o terreno onde está a primeira casa de Feira de Santana, onde está o cruzeiro onde foi realizada a primeira missa de Feira de Santana. Esse terreno nós adquirimos agora, é uma área de 35 mil metros quadrados. Estamos orando para Jesus abrir a porta e mandar recursos para pagarmos, porque a batalha está sendo assim, bem forte, violenta, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Ore por nós, nos ajudem, orem pela minha esposa, pela nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém? Amém. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos compartilhar um pouco do que Deus tem para nós. Hoje pela manhã, eu falei aqui sobre uma mulher inesquecível, Maria, irmã de Lázaro. Hoje à noite, eu gostaria que o irmão abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5. Vamos continuar falando dentro do contexto do tema deste encontro, congresso de irmãs do Círculo de Oração. 2 Samuel, capítulo 5, outra vez, por favor, a repetição é para enfatizar o meu louvor a Deus pela alegria de cooperar com o seu reino e de estar aqui cooperando com esta festividade. Que Deus em Cristo seja honrado. 2 Samuel, capítulo 5. Antes de lermos o texto, por favor, vamos ao tema outra vez, que diz assim: porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Vamos juntos? Só mais uma vez. Porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Amém?
Falei com o pastor Wellington Júnior que eu estou com uma dor de cabeça muito forte e muito chata. Tá? Eu estou falando e parece que tem um retorno aqui no cérebro. Mas Jesus é bom e dá graça. Tá? Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 16. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Elisama, Eliada e Elifelete. Amém? Diga comigo: Elisama, Eliada, Elifelete. Deus está presente na nossa história. Este texto traz para nós a relação dos filhos de Davi, que lhe nasceram em Jerusalém, quando ele foi reconhecido rei sobre todo Israel. Se o irmão quiser manter a sua Bíblia aberta nesse versículo, faz isso por gentileza, e se quiser pegar uma caneta para rabiscar a borda da página, não sei, um papel em branco. Deus tem uma palavra para nós em Elisama, em Eliada e em Elifelete. Tem nada a ver com o tema, tem tudo a ver. Davi foi ungido para ser rei quando ainda era muito jovem. Saul ainda reinava sobre o trono de Israel. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a Bíblia diz, no versículo 13, que, tendo Samuel acabado de ungir a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele e não o deixou mais. Eu gosto de frisar que a unção não facilitou a vida de Davi. Na verdade, há alguns problemas que Davi só passou a ter depois da unção. Algumas pessoas têm a sensação que, quando elas recebem de Deus uma chamada, um ministério, de agora em diante ninguém se meta comigo, porque senão, tem problemas que você só terá por causa da unção. Embora a Bíblia diz, e eu creio, que a unção quebra o jugo, eu vou afirmar, a partir da experiência de Davi e de alguns outros homens de Deus, que a unção também atrai problemas. Foi só Davi ser ungido para ter que lidar com a inveja dos seus irmãos. Bastou Davi ser ungido para ter que enfrentar o sarcasmo de Golias. Antes da unção, era só lidar com um urso aqui, um leão ali. Mas agora tinha os irmãos, tinha Golias, e como se não bastasse, havia Saul. Davi era o rei, ungido para o trono, mas o trono estava ocupado por alguém que Deus já havia rejeitado. O trono era de Davi, Deus ungiu para o trono, mas alguém estava no trono, esse alguém havia sido rejeitado por Deus, odiava a Davi, queria matá-lo, mas ele tinha a obrigação de proteger a vida desse alguém que o odiava, queria matá-lo, era rejeitado por Deus e estava no trono que seria dele. Dá para entender a complexidade desta unção?
Os estudiosos dizem que Davi precisou escapar de Saul por aproximadamente 15 anos até chegar no trono. E quando Davi chegou no trono, ele não foi reconhecido como rei de todo Israel. Primeiro, ele foi reconhecido apenas como rei na tribo de Judá, ungido em Hebrom para reinar sobre Judá. 7 anos depois do seu reinado sobre Judá, é que todas as tribos de Israel vêm a ele e dizem: nós reconhecemos que o Senhor é contigo e queremos que tu reines sobre todos nós. Aí Davi é ungido pela 3ª vez, agora rei sobre todo Israel. Porém, uma vez reinando, agora a promessa de Deus cumprida, Davi vê nos seus filhos a oportunidade de honrar ao Senhor por tudo que lhe fez no período da sua perseguição, da sua tribulação, no período em que ele fugia de Saul. Então lhe nascem Elisama, Eliada e Elifelete. E cada uma destas crianças faz Davi lembrar de algum momento da sua história. A razão pela qual ele lhes dá tais nomes é porque eles expressavam um tempo, um sentimento, uma gratidão, um reconhecimento de Davi em relação ao cuidado de Deus para com a sua vida. Se o irmão analisar bem, houveram momentos da vida de Davi que ele ficou tão incerto do seu futuro. Tem um momento, por exemplo, que ele pega seu pai e sua mãe, leva para uma nação inimiga e diz assim: deixa o meu pai e a minha mãe ficarem aqui até que eu saiba o que Deus vai fazer da minha vida. Quem tem promessa e unção, às vezes também fica sem saber qual é o destino, qual é o futuro, qual é a rota. Há quem pense que a vida do cristão, quando tem promessa, é sombra, água de coco e rede. A vida cristã, a vida espiritual, a trajetória de Deus para nós, nos impõe estreitezas, espinhos, pedras, calúnias, às vezes vontade de morrer, às vezes vontade de sumir, mas Elisama, Eliada e Elifelete. Tá, pastor, tá, eu não entendi nada ainda, é o nome de 3 meninos. Elisama significa Deus ouve, porque a tua oração chegou à santa habitação de Deus até os céus. Elisama, Deus está ouvindo o teu clamor. Deus ouve até as palavras que não foram ditas, foram apenas gemidas. Deus ouve o gotejar das tuas lágrimas na madrugada. Deus ouve o teu choro quando tu enterras a cabeça no travesseiro para o marido não ouvir, para a esposa não ouvir, e chora. Deus ouve e a tua oração está chegando à santa habitação de Deus.
Às vezes nós temos a impressão que Deus está ignorando o nosso clamor, mas o apóstolo Tiago, escrevendo a sua epístola, no capítulo 5, diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma oração nunca será ignorada por Deus. Eu disse hoje pela manhã que a minha avó paterna era uma mulher de oração. Ela era índia. A paciência veio voando, sentou no ombro da minha avó e disse: aqui é a minha casa. Ela era capaz de ver o mundo desabar e depois pegar flanela para tirar a poeira do que sobrou. Mas ela orava 7, 8 horas por dia. E um dia, eu perguntei para a minha avó, era muito novo: por que a senhora ora tanto? Ela disse: meu filho, ninguém consegue orar muito. Não importa o quanto você ora, nunca será muito. Deus está querendo que tenhamos em memória que as nossas orações são ouvidas por Ele. Esdras, no capítulo 8 do livro que leva o seu nome, estava para retornar para Jerusalém, liderando uma equipe, um grupo de homens e mulheres retornando do cativeiro. E Esdras havia dito ao rei assim: o nosso Deus é poderoso para nos guardar das mãos dos nossos inimigos. O rei disse: então vai, leva o povo, arrecada os donativos necessários para a reconstrução do templo e vai. Esdras resolveu ir, mas quando Esdras viu a carga de ouro e prata, e a quantidade de homens e mulheres e crianças que iria retornar, ele diz assim em Esdras 8, 21 e 22, o meu coração teve medo, mas eu não quis pedir ao rei uma escolta, porque eu havia lhe dito que o nosso Deus é poderoso para nos guardar dos nossos inimigos. Aí ele diz: convoquei o povo para o jejum e para a oração. E o versículo 23 é apaixonante. Esdras diz assim: o Senhor ouviu a nossa oração e se moveu por causa do nosso clamor. Aleluia. Levante assim a mão, por favor, e diga comigo: Elisama. Deus ouve, aleluia, a sua oração está chegando à santa habitação de Deus. Agora é interessante, ontem o pastor Wellington falou aqui, o pastor Wellington Júnior, sobre o choro de Ismael e o afastamento de Agar para não ver o menino morrer. Quando Agar se afasta de Ismael e vai ao longe, Gênesis capítulo 21 me parece, a Bíblia diz assim: o anjo tocou no ombro de Agar e disse: levanta-te, porque Deus ouviu o choro da criança. Deus ouviu o choro do rapaz. Lembre-se, o que Deus estava dizendo para Agar é: não morra, porque alguém precisa de você, alguém está clamando, e o clamor chegou à presença de Deus, porque Deus ouve. Isaías capítulo 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Quando o Senhor vem conversar com Moisés, eu amo demais aquele texto, no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 3, ele diz assim: o clamor do meu povo chegou até mim, e eu desci para livrá-lo. Quando a igreja clama, alguma coisa acontece.
Oração não passa desapercebida. Ore, busque a presença de Deus, ore até que Ele se mova, ore até que alguma coisa aconteça, ore até que o milagre se manifeste, ore ainda que alguém diga que Deus não está ouvindo, ore, porque os céus não estão cerrados à sua oração. Eu tenho um amigo, ele é cego. Nós oramos juntos há pelo menos 21 anos, pelo menos uma vez por semana. Mas ele ora, ele não brinca de orar, ele ora. Ele até brincou comigo um dia e disse assim: Josué, eu não preciso nem fechar o olho para orar, já está fechado. A igreja que esse amigo meu é pastor, ele é pastor, sofreu uma ação judicial. E a pessoa que moveu a ação contra a igreja estava pedindo o fechamento da igreja. E naquele interim de audiências, eu vim a Salvador celebrar o casamento da filha de um deputado, e lá estavam alguns juízes, e eu conversei com o juiz da comarca onde está a igreja desse amigo meu, e o juiz me disse assim: pastor Josué, eu sou simpático à igreja, a minha mãe era evangélica, a minha mulher frequenta uma igreja evangélica, mas eu já olhei o processo, já reli o processo, e lamentavelmente a igreja vai perder a causa. A última audiência seria numa quarta-feira. Esse amigo meu chegou na minha casa na terça por volta das 4 da tarde. Às 5 aproximadamente ele disse: eu vou orar um pouco, e entrou no meu gabinete para orar, e eu ajoelhei com ele. Orei até às 6, às 6 da tarde eu dei um toque nele e falei: olha, eu preciso levantar que eu vou para o culto. Ele me disse: eu não vou para a igreja, vou ficar orando um pouco mais. Eu fui para a igreja e cheguei da igreja por volta de 10 horas da noite, ele estava de joelhos. Eu o chamei para um lanche, ele disse: eu não quero interromper a minha oração. Eu lanchei e vim ajoelhar com ele, e orei até por volta de 1h30 da manhã. 1h30 da manhã eu disse a ele: olha, eu estou muito cansado, preciso dormir um pouco. Ele disse: vai que eu vou orar um pouco mais. Eu fui dormir, levantei 3h30 da manhã e saí do quarto para ver o meu filho que estava dormindo, e quando eu abri a porta do quarto eu ouvi um gemido da sala. Eu pensei comigo: não é possível, e eu fui de ponta de pé. Quando eu dei uma olhada na porta do gabinete, ele estava de joelhos orando. Eu voltei de costas e fui dormir. Às 6 da manhã, eu acordei para levar o menino para a escola. Quando eu abri a porta do quarto, ouvi um gemido. Eu pensei: aí é exagero, não é possível. Quando eu fui chegando na porta do gabinete, ele não estava mais de joelhos, estava deitado no chão, a camisa suada pegada à pele, o colarinho virado por cima da cabeça, e ele dava murro no chão e gemia. Fui para a escola e voltei, aí resolvi orar com ele, só que agora eu ajoelhei com vergonha. Camarada passou a noite de joelhos, eu ajoelhei calado, sem dizer nada, para ele não perceber a minha presença, e fui orando com ele. 10h30 da manhã, o telefone tocou, era a esposa dele. Ela disse assim: Josué, manda Jailton parar de orar, a audiência já terminou, o que tinha que dar já deu, a igreja ganhou a causa. Aleluia! Deus ouve. Deus ouve, aleluia. Chora ralamando, ramanda lagashida, lamanda. Eles amam.
tua oração está chegando à santa habitação de Deus. Mas pastor, se está chegando a oração à santa habitação de Deus, por que a vitória não vem? Porque Deus tem um tempo estabelecido para cada propósito. E tem outra coisa que o Salmo 23 me ensina. Salmo 23 me ensina que Deus não dá a vitória em segredo para o seu povo. As vitórias de Deus são públicas ou publicadas. E então, pastor, o que é que falta? É que Deus está montando um cenário e convidando algumas pessoas especiais para assistirem à sua vitória. Convidando quem? Salmo 23, preparais uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Deus está convidando algumas pessoas para assistir sua vitória. Gente que riu de você, gente que falou mal de você, gente que te caluniou, gente que disse que você não iria dar certo. Jeová está convidando, vem cá, que eu quero que você veja a vitória que eu estou dando para o meu servo, para a minha serva. Deus ouve. Deixa eu agilizar. Diga comigo, eles ama. Eliada. Em algumas versões está escrito Eliadá. Deus conhece. Deus não apenas ouve, Ele sonda. Ele sabe a tua motivação e sabe a motivação daqueles que te perseguem. Deus conhece. Nas 7 cartas que ele envia às igrejas da Ásia Menor no Apocalipse, em todas elas ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Deus não te ignora, Ele te conhece, conhece a tua história. Detalhe, Deus não conhece o que nós dizemos que somos. Deus não conhece o que as pessoas pensam que somos. Deus conhece quem somos. E porque nos conhece, Ele trabalha na nossa natureza, na nossa história e na nossa personalidade. Eu já ouvi alguém dizer que Satanás olha para nós e vê o nosso passado. As pessoas olham para nós e veem o nosso presente. Deus olha para nós e contempla o nosso futuro. É por isso que Deus não nos mata, que Ele vê o quanto nós somos falhos hoje, mas Ele olha para o futuro e diz: vai melhorar, eu estou trabalhando, vai ficar melhor, eu estou lidando com ele, estou lidando com ela, e Ele vai trabalhando em nós. Tem um versículo no livro do profeta Isaías, que é um versículo extraordinário. A Bíblia diz assim: Deus conhece o fim das coisas antes do princípio delas. O irmão está numa luta violenta. Irmã, a senhora está numa batalha sem tamanho. E alguém diz assim: desiste, tem mais jeito não. E Jeová diz: vem para cá, não desiste não, porque eu já vi o final da história. Alguém diz assim: não tem jeito, é caso perdido. Jeová diz: caso perdido não, vem, que eu já sei qual é o último capítulo, avança. E alguém diz: desiste, abre mão, você não é nada, você não vai dar nada. E Jeová diz: vem, eu já vi o final da história. Alguém olha para você e diz: acabou. Jeová diz: acabou não, só está começando. Vem, avança, porque eu conheço todas as coisas. Deus lhe conhece. Eu lembro agora quando 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus. João capítulo 1.
Jesus para e pergunta para eles: o que buscais? E eles perguntam: Rabi, onde morais? Jesus responde e diz: vinde e vede. Quando eles vão ver onde Jesus mora, eles decidem seguir a Jesus, porque João Batista já havia profetizado: eis aí o Cordeiro de Deus. Aqueles dois rapazes que decidem seguir a Jesus, um deles era irmão de um moço chamado Simão. Aí ele chama Simão e diz: vem que eu quero te apresentar o Messias. Quando Simão chega com João, antes de João dizer: mestre, aqui está o meu irmão Simão, Jesus olha para Simão e diz assim: tu te chamas Simão, mas de hoje em diante te chamarás Pedro, que significa pedra. Sabe o que significa isso? Você chama Simão, passado, a partir de agora te chamarás Pedro, presente.